a corrupta Ur dos Caldeus e Arã. Por que aquela terra se tornou corrupta? Tá bom? Os descendentes de Sem, pelo que nós vemos, eram os mais tementes a Deus. Mas se você pegar um mapa, normalmente as Bíblias têm alguns mapas, ou você pegar, tem um mapa da CPAD interessante, e o título é As Nações Após o Dilúvio. Então você pegando esse mapa, você vai ver que eles separam por cores cada descendente de Sem, Cã e Jafé, tá bom? Os descendentes de Cã, eles vão habitar o Egito. Os descendentes de Jafé, eles vão habitar na região norte, até para a Europa, na região da Índia. E os descendentes de Sem, que nos interessa mais aqui para a história de Abraão, eles ficam habitando a Mesopotâmia, ali a região entre o Tigre e o Eufrates. Só que vocês vão observar uma coisa, cerca de 100 anos depois do dilúvio, os descendentes de Cã, aquele filho que ironizou a situação do seu pai, contou para os seus irmãos, não foi temente, os descendentes dele, numa figura chamada Nimrod, vieram habitar no meio da Mesopotâmia, entre os descendentes de Sem, né? Porque vamos considerar, por exemplo, todos vocês aqui são cristãos, né? Vocês não estão prevenidos contra a violência, vocês não se preparam para isso, né? Hoje nós vivemos aqui uma situação de lei que você espera que o governo te proteja, mas certamente os descendentes de Sem viviam de cultivar o solo, tá bom? Manter um culto a Deus, tá ok? E aí o que ocorre? Aqueles descendentes de Cã, que pelo jeito viviam se armando mais, porque a Bíblia diz que Nimrod era um poderoso caçador diante do Senhor, ele vem habitar no meio dos descendentes de Sem e funda ali a cidade de Babel e outras cidades, né? Acade, tá ok? A cidade de Nínive. Ele funda as cidades ali naquela região e ali ele forma um império. E aí vocês conhecem a história que, na verdade, Babel vai manter uma influência até os nossos dias, tá bom? O que Nimrod fez ali naquele momento vai manter uma influência até os nossos dias. E isso vai corromper toda aquela geração. É isso que vai acontecer, tá bom? Apesar de, vamos dizer, Noé ter ficado habitando ali também, Noé ele viveu 350 anos depois do dilúvio, viveu muito tempo, tá bom? Mas Noé e Sem habitando ali, mesmo assim não conseguiram manter aquele povo temente a Deus. Então todos se corromperam. Se você comprar, é um livro interessante, aquele História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e outros documentos, eles contam que inclusive a família de Abraão, o pai de Abraão, ele já era um idólatra. E que ele vivia de fabricar ídolos, tá bom? E colocava seus filhos. Inclusive, Abraão tinha que trabalhar vendendo ídolos. Segundo a história, a Bíblia não conta isso, tá bom? Ou seja, aí vamos considerar que o pecado de idolatria, a gente, vamos dizer, fazer uma concorrência de qual o pior tipo de pecado é uma coisa horrível, né? Mas o pecado de idolatria talvez seja o pior de todos, porque a pessoa abandona a fé em Deus. Se o indivíduo é até um violento, mas tem a fé em Deus, aquele ladrão na cruz, para estar ali, provavelmente cometeu alguma violência, né? Alguém muito mal, mas se ele tinha fé em Deus, né? Que bom, foi salvo na última hora. Mas se o homem não tem mais a fé em Deus, se ele confia num pedaço de madeira, num barro, né? Feito ali um boneco, se ele acredita nisso, ele perdeu a fé em Deus, em que ele vai confiar na hora de uma dificuldade como aquele que estava na cruz. Tá bom? Então, o pecado de idolatria, o pecado de abandono a Deus, é um dos piores que nós podemos ter. Tem até na história, claro que os descendentes de cada um sempre se defendem, mas vocês sabem que o primeiro rei de Israel, ele não era da tribo de Judá, ele era da tribo de Benjamim, tá bom? Que era Saul. E apesar de muitos criticarem, mas os descendentes de Saul e da tribo de Benjamim, eles tinham o maior orgulho do seu rei. E se você tentasse argumentar que Salomão era melhor do que Saul, eles tinham bons argumentos para dizer que não, que Saul era melhor, né? E eles argumentam na história, olha, Saul errou, mas ele errou tentando ouvir a palavra de Deus, porque ele manteve a sua fé em Deus, errou indo na feiticeira, mas porque ele queria ouvir a Deus. Já Salomão não, Salomão ele foi seguir a outros deuses. Então o que é pior? É você pecar acreditando em Deus ou você abandonar a fé em Deus? Então cada um vai fazer aquele debate sobre para ver quem pecou menos, né? Uma coisa horrível.
bem, depois eu coloquei um comentário aí, saída de Abraão de Harã e a morte de seu pai. Segundo Gênesis 11, 26, Terá, pai de Abraão, tinha 70 anos quando gerou Abraão, tendo Abraão sido chamado aos 75 anos. Concluímos que Terá tinha 145 anos quando Abraão foi chamado por Deus. E se Terá viveu 205 anos, concluímos que Abraão saiu de Harã com seu pai ainda vivo. Porém, Estevão disse que Abraão saiu de Harã após a morte de seu pai. Aí você pode ler em Atos 7,4. Bom, como explicar essa possível discrepância? Na verdade, quando o livro de Gênesis diz que Abraão seria o primogênito, cita Abraão, Naor e Harã, os filhos, né, de Terá, Abraão só foi citado primeiro por importância, ele não seria o primogênito, porque diz que ele tinha aquela idade, tá bom, 70 anos, quando gerou esses 3 filhos. Não é que eles fossem trigêmeos, não parece isso, tá bom? Mas Abraão foi citado primeiro, porque ele era, vamos assim dizer, o que se destacaria. É igual a história de Sem, Cã e Jafé, e a Bíblia vai dizer, vai sempre citar Sem, Cã e Jafé, lá em Gênesis capítulo 5, quando diz que Noé viveu 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé, mas depois vai dizer que Cã era o filho mais moço, tá bom? Então, normalmente se coloca essa ordem pela, vamos dizer, a importância em algum ponto, ou positivo ou negativo. Sem, porque ele vai ter aquela importância de temente a Deus, né? Cã, porque vai ter aquela importância de não temer a Deus, importância na história, né? E Jafé, ele já é um pouco neutro nessa história, tá bom?